Antes de orarmos, respire fundo. Feche os olhos por um instante e permita que o seu coração desacelere diante da presença de Deus. Às vezes, o que mais precisamos não é falar, mas ouvir. Ouvir o que o Senhor quer nos dizer. A vida tem sido corrida, cheia de ruídos, cobranças e expectativas. O mundo nos puxa para todos os lados e, sem perceber, começamos a carregar fardos que Deus nunca nos pediu para levar. Tentamos agradar a todos, buscamos aprovação, comparamos a nossa caminhada com a dos outros e, quando percebemos, estamos exaustos por tentar alcançar padrões que não refletem o coração de Deus. Mas o Senhor não nos chamou para isso. Ele nos chamou para a liberdade. A palavra diz em Romanos 12:2: "Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." Ser transformado não é apenas mudar comportamentos, é permitir que Deus mude a forma como pensamos, sentimos e vivemos. Enquanto o mundo valoriza a aparência, Deus olha o coração. Enquanto o mundo ensina o faça o que te faz feliz, Deus nos convida ao faça o que é santo. E é nesse convite que encontramos o verdadeiro descanso para a alma. Hoje Deus te chama a um novo nível de entrega. Não é sobre religião, é sobre relacionamento. Não é sobre perfeição, é sobre coração. Se essa palavra está falando com você, escreva nos comentários: Senhor, renova minha mente. A mente renovada é o início de uma vida realmente transformada. Quando o Espírito Santo começa a trabalhar em nós, ele muda o nosso olhar. E de repente, o que antes parecia normal começa a incomodar. Aquilo que antes parecia inofensivo já não combina mais com o nosso coração. Porque a santidade não é sobre deixar de fazer coisas, é sobre desejar o que agrada a Deus. O mundo celebra a autopromoção, mas o Senhor nos chama à humildade. O mundo busca conforto, mas Cristo nos chama a carregar a cruz. Enquanto a voz do mundo diz, siga o seu coração, a voz de Deus nos alerta em Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? É por isso que precisamos da direção do Espírito, porque sem ele, até os nossos próprios sentimentos podem nos trair. Deus não quer apenas reformar a sua vida, Ele quer restaurar tudo o que foi distorcido pelo pecado. Quer te dar um coração novo, uma mente nova, uma história nova. Mas isso exige entrega, exige coragem para nadar contra a maré, porque seguir a Cristo sempre será o oposto do que o mundo ensina. Jesus disse em Mateus 16:24, "Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga." Esse é o chamado da verdadeira vida, sair do centro e deixar que Ele seja o centro. Se você deseja esse tipo de transformação, escreva nos comentários: eu escolho seguir a Cristo. Ser diferente do mundo é um desafio diário, mas também é o maior testemunho que podemos dar. Quando você decide viver de forma santa, separada, íntegra, guiada por princípios divinos, não é um fardo, é um privilégio. Porque a santidade não é sobre perfeição, é sobre pertencimento. É ser alguém que vive neste mundo, mas que pertence completamente a Deus. A palavra diz em 1 Pedro 1:15-16, "Mas, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo." Ser santo é ser separado, é dizer não ao que parece bom, mas que te afasta de Deus. É escolher o que edifica, mesmo quando é mais difícil. O mundo não entende esse tipo de vida, porque vive na escuridão da ignorância espiritual. Mas quem tem os olhos abertos pela luz de Cristo, enxerga o vazio das coisas passageiras. As pessoas buscam prazer no que não dura, trocam o eterno pelo momentâneo e acabam presas em ciclos de insatisfação.
mas quem anda com Deus entende. O que o Senhor promete é muito mais precioso do que qualquer prazer passageiro. Efésios 2:10 diz: pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós as praticássemos. Você foi criado com um propósito, e viver esse propósito exige separar-se de tudo o que te prende ao mundo. Se essa mensagem falou com o seu coração, declare nos comentários: eu pertenço a Deus. Quando entendemos que pertencemos a Deus, algo dentro de nós começa a mudar. Desejamos ser limpos por dentro e por fora. Assim como o povo de Israel realizava rituais de purificação no Antigo Testamento, o Senhor hoje nos chama a uma limpeza espiritual, a tirar do coração tudo o que impede sua presença de fluir livremente em nós. A Bíblia diz em 2 Coríntios 7:1: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Essa purificação não é física, é algo que começa na alma. É abrir mão de atitudes, palavras, relacionamentos e hábitos que nos afastam do propósito divino. Não é sobre ser moralmente perfeito, mas sim sobre espiritualmente sensível. Deus quer corações dispostos, não vidas impecáveis. Quando limpamos o coração, damos espaço para que o Espírito Santo habite com liberdade. E é aí que encontramos a verdadeira paz. A palavra diz em 2 Coríntios 2:21: quem se purificar dessas coisas será instrumento para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. É isso que Deus deseja de você. Uma vida útil nas mãos dele, separada do mundo, pronta para cumprir um chamado que o mundo jamais entenderá. Mas às vezes o medo nos impede. Tememos o julgamento, o rótulo, a rejeição, mas lembre-se, o aplauso do céu vale mais do que qualquer aprovação terrena. Se essa parte falou com o seu coração, escreva: Senhor, purifica-me e me usa. Hoje o Senhor te chama a escolher. Não dá para servir a dois senhores. Jesus disse em Mateus 6:24, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Ou vivemos para o mundo, ou vivemos para Deus. Mas saiba, toda vez que você renuncia algo por amor a Cristo, você não perde, você ganha o que é eterno. O inimigo te tenta fazer acreditar que viver em santidade é perder a alegria, mas é justamente o contrário. A verdadeira alegria está na presença de Deus. O Salmo 16:11 declara: Tu me farás conhecer a vereda da vida, na tua presença a plenitude de alegria, à tua direita delícias perpetuamente. Quando você se aproxima de Deus, o pecado perde o brilho, e o que antes te atraía, agora já não tem mais o mesmo sabor. Então, se o mundo te pressiona, lembre-se, você é filho do Rei. Foi comprado por um preço alto, o sangue de Jesus. E nada que o mundo ofereça pode se comparar ao que o céu preparou para quem permanece fiel. O mundo passa, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Feche os seus olhos agora e ore comigo. Senhor, eu te entrego minha mente, meu coração e meus caminhos. Renova em mim o desejo de te servir com verdade. Afasta de mim tudo que me prende ao que não vem de ti. Enche-me do teu espírito e faz-me andar na tua luz todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus, amém. E se essa oração tocou o seu coração, escreva: Amém. Eu escolho viver para Deus. E compartilhe essa mensagem. Alguém precisa ouvir isso hoje.